Meus amigos e minhas amigas, aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Loas, familiares, genros, noras, filhos, netos, prestem atenção nisso que eu vou falar com vocês agora. Se vocês têm valores guardados na poupança, tá? Aquela economiazinha que quando sobra alguma coisa vocês vão economizando lá, vão guardando, que é bom, né? Sempre a pessoa ter. Presta atenção, tá tendo algumas mudanças em relação a valores guardados na poupança. Vamos entender o que está acontecendo agora nesse ano, se é armadilha, se é pegadinha ou não, tá? O seu dinheiro é muito importante. Vocês sabem no passado que já teve situações que esses dinheiros foram confiscados e mudanças em cima do valor, do percentual de crescimento que você tem ali dentro. Vamos entender isso aqui. Eu sou Rogério Martins, você está no melhor canal desse segmento, você está no lugar certo. Vamos lá. Atenção aos clientes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e de todos os bancos do Brasil, que tenham todos os bancos, tá? Independente de ser banco normal, tradicional, ou que seja banco digital ou fintech, tá? Tem um decreto, tá, do Banco Central novo, que ele define o que vai acontecer com quem tem poupança, tá? Com quem tem poupança até R$5.000, tá? Até R$5.000. Nesse vídeo eu vou te passar e vou te contar todos os detalhes. Presta bastante atenção aqui no que eu vou te trazer agora. O cenário financeiro em 2026 aqui no Brasil, ele apresenta novas dinâmicas para todos os cidadãos, tá? Consequentemente, tem que ter atenção na parte financeira, tá? As pessoas aqui têm que se inteirar, que tem que ser esse assunto aqui, ó, na mente. Tem que ter inteligência financeira para você sobreviver a tudo que está tendo de mudança no país nesse exato momento. É um momento onde as coisas estão mais caras, um momento de mais dificuldade para vocês, né? Um absurdo, qualquer pessoa vai com R$100 ali, não consegue trazer quase nada numa sacolinha de feira, eu já falei isso, tá? E a gente precisa ficar ainda mais atento à nossa condição financeira sempre, para não gastar demais e tentar fazer alguma economiazinha, mesmo para as pessoas mais simples, tá? Até para você conseguir economizar um pouco mais de tempo, né? Você conseguir pagar as coisas principais, né? E você também tem pessoas que têm até vergonha de falar, que às vezes não conseguem guardar nada por mês, mas infelizmente é a realidade de muita gente. Mas se você está num cenário que você conseguiu ter alguma economiazinha, esse vídeo aqui é muito importante. E também vai ajudar você a criar uma disciplina de você conseguir economizar alguma coisa, mesmo que seja pouco, tá? Para você ver as contas no final do mês aí ficarem mais tranquilas e você ter uma vitória na sua vida financeira. Então vamos lá, você concorda comigo? Então já coloca seu nome, sua cidade, seu estado para a gente saber que você está acompanhando a gente aqui. E mete o joinha e o like. Vamos lá. As adaptações necessárias, gente, podem acontecer e precisam, tá? Para você ter um patrimôniozinho mínimo acumulado, você começar a economizar. Se você já tem esse valor, vamos lá. A normativa recente emitida pelo Banco Central, presta atenção aqui, ó, ouça para você entender. A normativa recente emitida pelo Banco Central estabeleceu novas alterações importantes, tá? No dinheiro de vocês. Quais são essas alterações? Essas mudanças, elas impactam diretamente os brasileiros que mantêm recursos na caderneta de poupança, tá? Que é um dos investimentos aí, gente, é um dos mais antigos e mais tradicionais no Brasil, que qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela às vezes pega o dinheirinho que está na conta corrente e guarda um pouco na conta poupança. Vamos entender se tem alguma armadilha aí? Então vamos lá. Portanto, quem tem valores aplicados como R$5.000 precisa compreender as novas regras, tá? Isso afeta as pessoas que têm conta corrente nas instituições como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e outros bancos que oferecem a modalidade de poupança, ou seja, qualquer tipo de instituição que tenha isso. E a maioria de todos os bancos tem, tá? Vamos entender aqui, ó, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom também, que é uma outra instituição, eles definiram a taxa básica de juros, que é a Selic. Decisões sobre a Selic, elas visam estabilizar a inflação e influenciam diretamente nos investimentos e na economia como um todo. Então esse cenário de juros, gente, está influenciando particularmente os investidores de renda fixa, ou seja, entre eles a poupança se encaixa nessa modalidade. Quando a Selic, ela está muito alta, tá, e os juros ficam mais caros, é ruim para quase todo tipo de cidadão, qualquer pessoa. Para você comprar, para você fazer crédito, para você financiar, para você tomar um dinheiro emprestado no banco, tá? Isso fica horrível. Então vamos lá. Mas para quem tem algum dinheirinho guardado, isso vai impactar? Então vamos entender. Gente, quem tem dinheiro guardado pode ser interessante, porque o dinheiro ele rende um pouquinho a mais,
tá? Em algumas aplicações. Então, quando a Selic sobe, para tomar empréstimo é uma coisa. Agora, se você já tem uma reservazinha ou qualquer valor lá na faixa aí chegando aos 5 mil ou passando, é um momento interessante para você entender isso aqui, ó. É nesse momento que muita gente passa a tirar o dinheiro da poupança e busca outro tipo de investimento, tá? E isso aqui, gente, é uma coisa acessível para qualquer pessoa, tá? Desde que você tenha um celular na sua mão. Então você consegue tirar o dinheiro da poupança e você fazer uma aplicação, por exemplo, num CDB, num Tesouro Direto, no LCI, no LCA, tá? Que é letra de crédito imobiliário, a letra de crédito agronegócio. Então vocês têm que entender, tá? O cenário é esse. Embora que tem muitas pessoas botando no Tesouro Direto também, e existem outras opções. Aí você tem que estudar um pouquinho do mercado financeiro. Mas você tem que ficar atento também para não dar vacilo e você perder o dinheiro. Então, se você é uma pessoa conservadora e não sabe o que está fazendo, não entende de finanças, deixa na poupança, tá? Vamos entender como fica esse risco financeiro atual e como fica também o rendimento da poupança. A caderneta de poupança, gente, ela possui uma regra de rendimento específica. A sua rentabilidade, ela é calculada como, vamos dar um exemplo aqui, 6,17% ao ano, tá? Então, 6,17% ao ano é uma taxa de referência. Estou fazendo uma simulação para vocês. Vamos entender, sempre que a Selic estiver em cima de 8,5% ao ano, por exemplo, o depósito inicial de R$5 mil na poupança pode resultar num saldo aproximadamente de R$5.345 no ano desse aumento. Eu estou fazendo um cálculo, um apanhado para vocês, fazendo uma simulação. Esse cálculo ele considera o quê? As regras de remuneração vigentes, tá? Então, uma taxa de referência, ela pode estar hipoteticamente zerada, tá? Que é um cenário atual que a gente está falando, fazendo uma simulação. A taxa referencial do Brasil estando zerada, portanto, o que vai acontecer? Dinheiro na poupança, mesmo com a Selic elevada. Então, o rendimento ele continua limitado, tá? A gente tem que entender isso. Sabendo-se que a poupança é uma das aplicações que tem o menor rendimento. Ela rende muito pouco. Muitas das vezes não acompanha a inflação. E fica ainda menos interessante quando a taxa de juros ela está alta. Por isso, você tem que entender que a taxa de referência ela é somada de uma forma significativa e você acaba perdendo rentabilidade em relação às outras opções. Só que as outras opções vai pagar um pouco a mais para vocês, mas se você não souber o que está fazendo, você pode também, de uma certa forma, perder dinheiro, tá? Existem vários bancos e várias instituições digitais em que você pode deixar o dinheiro na sua conta e ele já rende mais do que a poupança, seguindo o movimento do CDI, tá? É importante entender isso. Algumas alternativas de investimento são as seguintes. Para quem não tem intenção de sacar o dinheiro no curto prazo, seguem as opções como LCA e LCI, tá? Agora, existem também as aplicações que se destacam pela isenção do imposto de renda para pessoas físicas. São essas acima que eu te passei. E pode se tornar mais atraente se você quiser fazer esse tipo de modalidade. Outra opção bastante citada também é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma alternativa de investimento atrelada à taxa básica de juros. Ou seja, quanto mais alta a Selic, melhor é o rendimento dessa aplicação. Então, gente, vocês têm que entender que na economia do país, nem sempre o que é ruim para uns é prejudicial para outros. Tem gente que leva mais vantagem com o aumento da taxa, outros levam prejuízo. Depende de como você enxerga, tá? Eu estou fazendo isso aqui para vocês abrirem a visão de vocês para quem não tem noção nenhuma de investimentos. E a pessoa tem que aprender a investir. Mesmo que seja aposentado, pensionista, os netos de vocês, filhos, noras, genros, familiares, tá? No grupo de vocês, de amigos de WhatsApp, toquem nesse assunto. Tá? Invistam na parte de vocês multiplicarem o dinheiro em vez de só ficar tomando crédito com o banco. Muitas das vezes vocês tomam prejuízo a vida toda e só entendem que o investimento ele é feito para multiplicar o seu patrimônio ou pelo menos proteger um pouco do que está acontecendo às vezes de ruim no país. Então, gente, ele é considerado de baixo risco, tá? Essa aplicação que eu falei para vocês aqui acima e ela tem liquidez diária, tá? Liquidez diária. É muito importante essa palavra para vocês entenderem à frente. Você pode também resgatar quando você quiser, não fica preso. Não tem resgate que você tem que depender de um prazo mínimo, tá? O valor você consegue resgatar a hora que você quiser, isso é super importante. Assim acontece também com a poupança. A diferença é que o rendimento acompanha perto da Selic, né? Ficando bem acima da poupança, que no cenário atual de juros elevados,
está muito baixa, tá? Diante desse quadro, gente, manter-se informado sobre as regras do Banco Central e as opções de investimento disponíveis sempre é fundamental. Avaliar o cenário econômico e as características de cada aplicação para você permitir tomar as decisões melhores financeiras, né? E, consequentemente, você conseguir equalizar a sua matemática aí da sua casa, né? Você alinhar os seus objetivos do ano que a gente está vivendo de 2026. E eu sei que a maioria das pessoas que acompanham o nosso canal aqui, gente, está preocupada sim em conseguir pagar suas contas, ficar em dia, ficar no azul, tá? Muita gente está no vermelho ainda, e conseguir aí pelo menos ter guardado aí uns seus 5 mil, 7 mil, 8 mil, tentar produzir alguma coisa que você tenha uma reserva de emergência. É muito importante ter uma reserva de emergência para você não ficar preso aí a qualquer imprevisto que aconteça na sua família, né? O dinheiro realmente ele não traz felicidade, não, mas o dinheiro ele compra alguns momentos e situações para você ter facilidade de você viver, tá? Dinheiro não traz felicidade, ele compra bons momentos para você ter, para você usufruir dele, né? A gente não pode ter amor ao dinheiro, a gente tem que saber usar ele com sabedoria e com equilíbrio. Tá? E eu preciso falar uma coisa importante para vocês também. Não é o melhor momento para vocês fazerem empréstimo agora, tá? Para com esse lance de ficar tomando dinheiro com empréstimo de banco. Segura a viola por enquanto que as taxas estão altíssimas, tá? Se você não tiver outra saída, cria uma fonte de renda, faz um trabalho extra, tenta sair fora disso, que muita gente conseguiu sair, ainda tem muita gente enrolada até hoje. Então, gente, eu vou deixar o meu conselho de amigo de vocês. O que vocês estão aprendendo comigo hoje, tá? Existe a função da poupança e existem outras modalidades que vocês podem estudar que vão te dar um pouquinho mais de rendimento. Mas a armadilha está aí. Se você não souber cada uma delas, você pode realmente se dar bem ou você se dar mal. Então, se você gostou desse conteúdo, você está compreendendo o que eu estou falando, mete o joinha, o like, se inscreva e compartilhe, tá? Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo conteúdo aí. Tchau, tchau.